sou Márcia Costa. No Espaço Feminino de hoje, nós vamos abrir a nossa Bíblia, a palavra do nosso Pai, meditar sobre uma palavra onde Jesus põe ordem no caos. Mas antes disso, eu quero com você, já que a gente está no tema, que é o tema de segunda-feira, Crescendo em Fé, nós queremos com você também compartilhar, dividir uma indicação de leitura. Dá uma olhadinha. 25 princípios para alcançar o sucesso por meio dos relacionamentos. Muita gente esquece que os bons relacionamentos são a base das grandes conquistas. Na verdade, nossas relações pessoais são a matéria-prima que precisamos para alcançar o sucesso e a realização pessoal. Felizmente, existem formas para alguém se tornar bom ou excelente no desenvolvimento e manutenção de bons relacionamentos pessoais. O livro Vencendo com as Pessoas apresenta justamente as ferramentas necessárias para se aperfeiçoar os relacionamentos já estabelecidos, assim como cultivar outros, deixando-os fortes e ativos. Boa leitura! Na nossa reflexão de hoje, nós vamos pensar, refletir, vamos nos abrigar nessa palavra segura, que é a palavra de Jesus, sobre qualquer momento difícil na tua vida. Esse momento em que esteja existindo um conflito, esteja existindo uma fase difícil, uma hora complicada, e a gente parece estar no meio de uma tempestade. Um caos se instala e ele não vem por ordem de Deus. O caos, ele se instala e você sabe, a palavra revelada a você é colocada, e você vê ali em Tiago, no capítulo 1, quando o apóstolo Tiago, ele coloca para o nosso coração se firmar nessa palavra verdadeira, quando ele diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto. Essa palavra de Tiago, capítulo 1, o versículo 17, é uma das inúmeras revelações de que Deus, ele não manda para você a tribulação. Ele é Deus. O que vem dele e da parte dele é toda boa dádiva, é todo dom perfeito. Ele organiza o caos que vem. Quem tem toda boa dádiva, todo dom perfeito, não teria no mesmo lugar a doença, o mal, o caos, o conflito para enviar aos seus filhos. Jamais. Nós precisamos entender definitivamente a natureza do nosso Pai. E precisamos saber que Jesus colocou isso bem claro ali em João, quando ele disse assim, eu vim para dar vida, mas o ladrão não. O ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida. Então nós precisamos entender, o caos está instalado, a tempestade chegou, ela vai ser dissipada, o caos vai ser totalmente ajustado, porque eu sei que o meu Pai está comigo nessa hora. E não veio dele esse tormento, não veio dele essa enfermidade, toda essa mazela, toda essa maldade, a gente sabe de onde vem. Vem do inferno, vem de Satanás. São essas as articulações que vêm para nos roubar, matar e destruir. Nós precisamos entender que o nosso Pai está conosco. E ele nos deixou muito claro que no mundo nós teríamos aflições. E são as consequências naturais de um sistema que realmente, a Bíblia mesmo diz, que jaz no maligno, que acredita no inferno, no mal, e acredita e se dispõe a estar entregue a esse caos. Mas você que é nascido de Deus, você que sabe quem é o seu Pai, você também sabe para onde vai. E sabe que se o caos se instalou na sua vida, você tem um Deus, você tem Jesus, que traz a esse caos ordem. E eu quero com você compartilhar um trecho
que você pode ler na sua Bíblia, Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35, essa mesma passagem que fala que Jesus acalmou a tempestade, Jesus trouxe ordem, colocou ordem no caos, essa mesma passagem está em Lucas, no capítulo 8, dos versículos 23 a 27. Também você encontra essa mesma passagem em Mateus capítulo 8, 23 a 27 e Lucas capítulo 8, os versículos 22 a 25. E aí conta nessa passagem de Marcos capítulo 4 que os discípulos estavam com Jesus e eles decidiram ir para um outro lado e precisavam usar um barco. Ele entrou no barco e outros barcos seguiam a Jesus. E no barco em que Jesus estava, ele decidiu ir para um canto e descansar um pouco. A Bíblia diz aqui que ele deitou num travesseiro e dormiu. Só que o mar começou a ficar complicado, começou a ficar agitado, uma tempestade se instaurou e os discípulos chamaram Jesus e disseram o seguinte: Jesus, olha só, você não se importa que a gente morra nesse caos? Você vai ficar aí dormindo enquanto a tempestade está instalada? A Bíblia diz que Jesus se levantou, no versículo 39, e disse para o mar: olha, aquiete-se, acabou. Disse para a tempestade: olha, acalme-se. Ao vento e à tempestade e ao mar, disse: olha, ponham-se em ordem. Ponto final. E a Bíblia conta que Jesus perguntou no versículo 40 para eles, para aqueles que estavam no barco com ele. Jesus disse o seguinte: por que vocês estão com tanto medo desse momento difícil, dessa hora complicada, dessa hora de caos? E essa é a pergunta que o Salvador tem para a gente nesse momento de caos, nesse momento de dificuldade. No versículo 41 diz que todo mundo ficou assim, olha, perplexo. E eles perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Uau! Quem é esse que põe ordem no caos? Tudo se desmoronou, as coisas se desorganizaram. E Jesus vem nesse tempo, Jesus está nesse tempo. Antes do caos começar, antes de você entrar nessa situação difícil, ele já sabia o final. Ele já sabia como seria o final. E você tem aí que usar de toda a fé que você sabe que tem nele, porque a palavra diz em Romanos, no capítulo 12, o versículo 3, que Deus colocou uma medida de fé no nosso coração. E você tem que exercitar essa fé que você tem nele, que você já sabe que tem nele. Pare de dizer que você não tem aquilo que Deus te deu. Você tem. E você tem fé. E eu quero com você começar a meditar o que é que a gente precisa entender quando acontece um momento de caos na nossa vida. E o caos pode ser um momento de desemprego, um momento de dificuldade financeira, um momento em que um casamento parece que está no fim ou realmente se quebrou. O que pode se tornar um caos na sua vida, você sabe muito bem. E eu quero que você pense comigo agora e creia comigo agora e se abasteça e se alimente comigo agora, você que está vivendo essa hora difícil. Eu tenho orado por muitas mulheres que entram em contato comigo. Eu tenho orado por vocês que estão inscritas no encontro que vai haver dia 25 de outubro no Espaço Feminino. E pode ser que você vá e você vá ali ou esteja agora, nessa hora em que o caos está instalado. O que é que eu preciso saber? O que eu preciso entender quando é esse momento, quando é essa hora de caos, de confusão, de separação, de discórdia, de dificuldade financeira? O que é que eu preciso saber e entender? Eu creio que você deve, diante do caos, crer que o Salvador, que Jesus não te abandona.
Esse é o primeiro ponto altamente relevante para essa hora. Creia, diante do caos, eu creio, eu acredito que Jesus não me abandona. Isso é chave, isso abre portas para você nessa hora, isso esclarece, dissipa toda a confusão da tua mente. Eu creio porque creio que nessa hora difícil, essa batalha, ela não é solitária. Não, essa batalha, o meu Salvador, o meu Senhor está comigo. Os discípulos, no versículo 38 desse capítulo 4, eles fizeram essa pergunta para Jesus. Jesus estava na popa, dormindo, porque o caos estaria. Ele já sabia o final da batalha, ele já sabia como seria o final da batalha, por isso que ele estava dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos acordaram Jesus e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Talvez você não esteja entendendo exatamente como os discípulos fizeram essa pergunta, talvez seja a sua pergunta nessa hora do caos. Talvez você esteja dizendo assim: Jesus, tu não te importa com essa confusão? Jesus, tu não te importa que essas pessoas estejam me maltratando? Jesus, tu não te importa que essas acusações, que essas mentiras estejam acontecendo sobre a minha vida? Jesus, tu não te importa que o meu marido tenha ido embora? Jesus, tu não te importa que meu filho esteja indo a se drogar? Deixa eu lhe dizer uma coisa, em nome de Jesus. Antes dessa batalha começar na tua vida, ele já sabia o final dela. Então, diante do caos, creia, o meu Deus sabe o final dessa história. E eu não vou ficar desconfiando de que ele não está presente, porque ele está presente. Ela não é uma batalha solitária. Eu creio porque creio que o meu Redentor vive. Essa posição, essa postura de fé, ela é decisiva. Ela faz uma grande diferença. Porque Satanás, ele quer que os teus olhos estejam focados no transtorno do caos, na desordem do caos. Mas o teu Salvador quer que você coloque os seus olhos nele, que já sabe tudo sobre como organizar esse problema. Ele já sabe como trazer para você o passo a passo de toda essa história. Por isso, creia que Jesus está com você. Não entre na dinâmica aqui dessa pergunta dos discípulos. Você não se importa, Jesus? E ele se importa, sim. Ele está vendo, sim, todas as coisas. Está doendo em você, está doendo nele também, porque ele tem compromisso com a sua palavra, de zelar por você, de cuidar de você. Guarde isso firme no seu coração. Não permita mais que Satanás ele venha com dúvidas, tirar você dessa confiança. Não permita. Não permita, porque essa é uma decisão sua. Ele está comigo e eu vou crer assim. Existe um outro ponto que eu quero que você entenda e se posicione diante dessa hora difícil. Creia que mesmo no caos, ele tem o controle de todas as coisas. É muito importante que a gente perceba que Jesus, ele não está na batalha de braços cruzados. Ah, tá, Jesus está comigo, mas e aí? Como é que vai ser? Aí a gente entra naquela confusão, naquela angústia, naquela ansiedade de achar que Deus está na batalha, tudo bem, mas ele está de braços cruzados. Isso é engano do inferno, isso é mentira de Satanás para fazer com que você se precipite, para fazer com que você assuma uma posição errada nessa batalha, para que você comece a querer ser Deus e deixar com que Deus fique de canto. Não, então eu vou agir, né? Jesus está comigo, mas eu é que tenho que agir, né? Eu é que tenho que tomar as rédeas, sou eu é que tenho que fazer, sou eu é que tenho que... Deixa eu lhe dizer uma coisa, ele tem o controle de tudo. E sobre todas as coisas, ele vai trazer no teu coração direção, porque ele é Espírito. E Paulo fala isso em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 17. Deus é Espírito e onde quer que Ele for, ali há liberdade. Ele está em você.
e no teu coração a liberdade do descanso. Você não precisa ficar numa ansiedade para tomar decisões que não são as decisões de Deus para essa hora de caos, de dificuldade. Então, você tem liberdade agora de descansar. Você não precisa estar no sufoco, na pressão de tomar uma decisão que não precisa tomar nessa batalha. Você está na liberdade do descanso, de saber que Deus é Deus. Então, deixe Deus ser Ele mesmo nessa batalha. Deixe Deus ser Deus. Isso significa o quê, Márcia? Significa que eu vou ficar aqui de braços cruzados vendo essa confusão? Não, significa que você vai saber o que fazer, porque o que você fizer vai ser direção dele e não precipitação sua. E não aquela força da emoção que te impõe, que te impele a agir sobre uma pressão avassaladora do caos, porque o caos desorganiza e pressiona. Davi fala isso quando ele fala assim: ah, Deus, tu me coloca em lugares espaçosos, porque todo o caos que Davi passava, parecia que ele estava encurralado, pressionado. E o descanso que Deus quer para você é esse, que você veja que ele tem o controle da situação e o que ele dirigir você não vai ser debaixo de precipitação, vai ser debaixo de consenso dele, de autorização dele. Paulo, quando escreve para Timóteo, no primeiro capítulo, versículo 7, ele diz assim: Deus nos tem dado que tipo de espírito? Espírito de poder, amor, moderação, equilíbrio. Quando ele escreve aos Coríntios, ele diz o seguinte, que Deus não nos deu um espírito que nos escravize. Você não é escrava dessa situação atordoante. Você pode confiar em um Deus que tem o controle das coisas. E não vai deixar com que você seja um alvo fácil para virem e detonarem você. Ele vai e ele está e ele estará te guardando em todo o tempo. Eu não estou falando essa palavra às tuas emoções, não. Eu estou falando essa palavra ao teu espírito. E ela vai alicerçar aí a sua vida num equilíbrio que as pessoas vão dizer assim: nossa, está todo mundo em confusão no meio desse problemão todo e você está aí tranquila? Pois é, ele tem o controle. Eu creio nisso. E em Marcos, no capítulo 4, versículo 39, diante desse controle que Jesus tem e que você precisa crer, a palavra conta ali no versículo 39 de Marcos 4 que no momento do caos ele se levantou. Eu consigo ver, você consegue ver? Ele se levanta naquela serenidade, naquela postura de decisão diante do problema, e ele repreende o vento. E ele diz ao mar, ele diz ao vento, ele repreende o vento e diz: olha, aquiete-se, chega, acabou. Ele diz ao mar: acalme-se. É a decisão do Pai que se levantou a teu favor. Aí o vento se acalmou, se aquietou e tudo ficou em completa tranquilidade. Eu não consigo ver outra posição do Pai a não ser essa, a de se levantar, de se colocar em teu favor. E você agora pode crer nessa palavra. Ele tem o controle, significa que ele se levanta a meu favor. Ele não vai me infantilizar com o seu favor, me tornar uma menina mimada espiritualmente e infantil espiritualmente, que bate o pezinho e tem que ser do jeitinho que eu quero, senão eu fico de mal, nunca mais eu olho para você, Deus. Não, ele não vai te infantilizar, ele vai te fortalecer, ele vai amadurecer a tua fé, ele vai fazer você viver um relacionamento firme, fiel com ele. Ele vai te colocar como mais que vencedora. Não uma criança, mas alguém que vive um relacionamento maduro com ele, que aprende com ele,
que sabe lidar com as coisas, porque tem um pai que ensina, porque tem um pai que nutre, tem um pai que fortalece, tem um pai que traz direção, tem um pai que me ensina que a vontade dele é melhor que a minha e o querer dele é melhor que o meu e ele me aperfeiçoa nisso, porque tem o controle de tudo. Minha querida, creia nessa palavra de vida. Um terceiro ponto que eu gostaria de terminar com a gente aqui nessa reflexão, você pode ler essa palavra e colher dela muito mais para você. Mas eu penso nesse ponto com você que é essa hora de como é que a gente precisa entender quando o caos está instalado, como que nós precisamos estar, como é que a nossa mente precisa estar, a nossa postura precisa estar. Ele usa o caos, ele usa tudo do caos, que foi desconstruído, que foi desmoronado, para trazer novidade de vida. Isso é lindo. Sabe, tudo que o caos, por ser um caos, por ser um problemão, por ser contextualizado como difícil, problemático, desmoronou. Ah, mas o relacionamento se quebrou. A infidelidade veio e quebrou o relacionamento, pôs por terra o relacionamento, matou o relacionamento. Aí ele usa esse transtorno todo e aquilo que era morte se tornou vida. Ele pode trazer a esse casamento que morreu uma nova existência, uma nova vida. Ele pode trazer para essa hora de desemprego uma nova perspectiva. Ele pode fazer com que você, nesse momento de desemprego, descubra outras oportunidades que antes, por acomodação, por estar ali de braços cruzados, acomodado, não tinha condição de ver. E aí, no caos, com aquele movimento que o caos trouxe, com aquele vento que o caos trouxe, com aquele vento que a dificuldade trouxe, tirando tudo do lugar, fez você descobrir coisas que você não via pela acomodação. Fez você descobrir saídas que você não conseguia enxergar porque você estava na tranquilidade, na serenidade. Que Deus lindo, né? Ele usa a morte para gerar vida. Ele usa o que foi quebrado para trazer um novo tempo. Ele usa o que estava difícil para trazer uma nova visão. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Ele é aquele que faz você ver que numa hora difícil, a força dele, a vida dele em você, transforma você, que era só um cordeirinho, num leão. Transforma você, que achava que era tão fraquinha, tão magrinha, tão pequenininha, em uma gigante. Ele usa a hora da dificuldade, que nem mandou para você, mas ele traz para essa hora uma nova forma de trazer para você um novo olhar para a vida, uma nova postura de viver, uma nova visão, uma metanoia, uma mente renovada, uma mente que foi transformada. Esse é o nosso Deus. E olha o texto que está aí em Marcos. É o texto, o último versículo dessa história do capítulo 4. Eles estavam apavorados diante daquela desordem toda, mas eles viram um Deus que transformou uma tempestade num mar sereno. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que está colocando a minha vida em ordem? Eu que pensei que tudo isso ia me destruir, mas agora é que tudo está se tornando melhor do que antes. Quem é esse que está mudando a minha forma de pensar, que por conta do caos está me transformando numa mulher mais segura, numa mulher mais forte? Quem é esse que está me fazendo valorizar pessoas que antes eu tratava com tanta indiferença, com tanto desdém? Quem é esse que está fazendo eu enxergar esse marido com olhos mais
sabe, mais amorosos, que está fazendo eu ver por trás de um comportamento hostil, um pedido de ajuda. Quem é esse que está transformando a minha forma de pensar, a minha forma de falar, a minha forma de ver, a minha forma de escutar? Quem é esse? Jesus. Esse é o nosso Salvador. Então, essa não é uma hora para você se entristecer. Sabe o que teu pai diz? Filha, essa não é uma hora para que você fique triste. Filha, essa é uma hora para você me adorar, para você se acomodar nos meus braços, sentir o meu total apoio, o meu total acolhimento. Você não está sozinha. Eu sou aquele que vai adiante de você, diz o Senhor. Eu sou aquele que vai prover você. Quando aqueles que te abandonaram olharem e te virem, vão ver uma mulher que foi acolhida, uma mulher que foi cuidada, uma mulher que foi preservada, uma mulher em que as roupas não se gastaram, os sapatos não se envelheceram. Por quê? Porque foi zelada, foi cuidada. E vão dizer, ué, mas como foi que você passou por aquela hora tão difícil, onde tudo estaria contra você e você está restaurada, está erguida, está de pé, está mais bonita, está mais esclarecida? O que houve? E você vai poder compartilhar desse relacionamento em que você pôde viver e estreitar com o teu pai, porque ele sempre esteve, está e estará com você. Não é hora para chorar. Não é hora para chorar de dor, de tristeza. Essa hora já passou. Essa hora da tristeza já passou. Agora é hora de agradecer. Porque agora é hora de você ver pela fé, com os olhos da fé, que o teu Pai está cuidando de tudo a teu favor. Vamos orar. Vamos orar. O texto, nós vamos usar palavras do próprio contexto de Marcos, capítulo 4. Eu quero orar com você. Senhor, tu te levantas, tu estás de pé a nosso favor. E tu já deu a tua ordem, a tua palavra sobre toda essa situação. E nós cremos, querido. E eu creio no nome de Jesus que esta querida que está comigo agora, nessa palavra alicerçada, sabendo que tu já deu a ordem sobre a nossa situação, nesse momento difícil, nessa hora difícil, eu sei que ela se levanta agora, porque elas sabem quem tem crido. Senhor, agora nós não vamos mais ficar obcecadas por coisas que já estão nas tuas mãos, já estão controladas por ti. Nós agora não vamos ficar desgastadas, nós agora não vamos ficar aperreadas, ansiosas, intranquilas. Não, nós agora vamos só olhar para ti. Nós agora vamos te adorar. Nós agora vamos nos aquietar e agradecer. Graças te damos, porque a tua ordem, a tua palavra já foi dada sobre essa enfermidade. A tua ordem, a tua palavra já foi dada sobre esse casamento desfeito. A tua ordem, a tua palavra já foi dada sobre esse momento de desemprego. A tua ordem, a tua palavra já foi dada sobre o caos instalado. E em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque tudo tu estás usando a nosso favor. Tu és por nós, Senhor. Tu é por nós, Senhor, e nós te louvamos e te agradecemos. Recebe o nosso coração grato pelo teu cuidado, pelo teu amor que nunca falha, pelo teu amor que não deixa nada te separar da gente. Graças te damos, querido.